de venda das refinarias da Petrobras, eles não se apresentaram dessa vez. Até porque seria bastante cara de pau. Porque o que normalmente justifica as privatizações, e justificou lá na década de 90, em primeiro lugar é a existência de monopólio, em segundo lugar um serviço mal prestado, e em terceiro lugar empresas mal geridas pelo critério do lucro. Bom, diferentemente do mesmo exemplo aí da Petrobras, que eu acabei de dar, ainda que ela não tenha monopólio legal sobre o refino de petróleo desde os anos 90, ela tem sim um monopólio de fato, porque é a Petrobras que opera quase todas as refinarias de petróleo no Brasil. Culpa dela? Não. Porque o mercado tá aí, tá aberto. É que é caro, né, construir uma refinaria de petróleo. Acho que ninguém deve querer fazer isso. Agora, nos Correios, isso não existe. Não tem monopólio nem legal, nem de fato para distribuir mercadoria, que é o que de fato importa para o capital privado, porque ele não deve estar muito interessado em mandar cá. Tem o Mercado Livre, que tem a sua própria transportadora. Você também pode contratar, por exemplo, a Log ou qualquer outra empresa de logística para fazer a sua entrega. No que o Correio, então, é monopolista? Em coisas que são consideradas serviços essenciais, tipo selo, correspondência, garantia que vai chegar uma conta de luz, por exemplo, na sua casa. E pela nossa legislação de direito econômico, esse tipo de atividade ele nem precisaria ter concorrência, porque aqui a gente está falando de um serviço que é de utilidade pública. Mas enfim, vamos supor que você seja um liberal raiz e acha que não pode ter monopólio de jeito nenhum, mesmo que se trate de um serviço de utilidade pública. E aí, querido, eu sinto te informar, mas o que a Câmara aprovou não foi a abertura do mercado de selo ou de correspondência para o Mercado Livre, para a Log ou para outras empresas distribuidoras de mercadoria. Na verdade, o que a Câmara fez foi a substituição da atividade monopolista, que hoje é do Estado, para uma atividade que vai continuar sendo monopolista, mas de uma empresa privada, que é a empresa que vai ganhar a concessão. E, pasmem, não tem ano para terminar. E isso ainda está em aberto. Como a natureza de uma empresa privada é dar lucro, tá lá no projeto, bem escondidinho, 2 pontos que eu acho que merecem a nossa atenção e eu vou fazer referência aqui. O primeiro deles diz assim: possibilidade de haver um regime tarifário específico para cada uma das modalidades de serviço universal, acompanhado de tarifas geograficamente diferenciadas, com base no custo do serviço, na renda dos usuários e nos indicadores sociais. Veja só, provavelmente o cara lá do interior do Pará, por exemplo, vai pagar mais caro, afinal o custo do serviço lá provavelmente também é mais caro por questões relacionadas à logística. E o segundo ponto diz lá respeito à possibilidade de previsão de revisão tarifária anual se necessário. Será que vai ser necessário? Provavelmente. Ou seja, hoje a gente paga uma das menores tarifas do mundo para atividade postal, com essa possibilidade de ajustes anuais, provavelmente vai ficar mais caro. Ah, mas aí o liberal vai dizer, mas tem uma agência reguladora que vai garantir que as cartas cheguem no lugar, mesmo numa população ribeirinha que só consegue ser acessado de barco. Sim, assim como deveria, eu, por exemplo, no centro de São Paulo, deveria ter fibra ótica na minha internet pessoal. E pasmem, galera, eu tenho Speed. E sim, pago caro, e sim, é monopólio, porque aqui só passa Vivo na minha casa. Que coisa, né? E tem agência reguladora. Além disso, é bom lembrar que hoje os Correios, eles arcam com um custo de aproximadamente 6 milhões de reais para universalizar e internalizar esses serviços, garantindo, então, que eles cheguem a toda a população. Aliás, tem lugares que só os Correios chegam, inclusive até atendimento de banco em muitas cidades é feita por correspondente bancário que estão nas agências dos Correios. Além disso, também o argumento de que a empresa é mal gerida porque dá prejuízo é uma falácia, porque é uma empresa superavitária e, inclusive, ela distribui dividendos para a União, ou seja, para o Estado brasileiro. Hoje o Estado ele paga para os Correios para, por exemplo, mandar as provas do Enem para o Brasil todo, mas parte disso volta para o Estado em lucro. Agora, o que vai acontecer é que o Estado vai pagar para a empresa e vai voltar zero para ele. Pouco inteligente, né? Mas pelo menos o consumidor vai ter um serviço melhor, porque as empresas prestadoras desse serviço vão agora ter concorrência. E aí é bom lembrar, como eu falei, um pouco ali atrás, que não vai ter concorrência. Ah, mas as empresas privadas prestam melhores serviços. Olha lá quem são as campeãs de reclamação no Procon. Aí depois a gente pode conversar sobre qualidade do serviço de empresa privada. Por fim, tem um argumento que me incomoda profundamente e me dá vontade de rasgar, que está sendo muito veiculado aí no Twitter. Aí olhem essa mensagem aqui que veiculou durante esses dias. Bom, em primeiro lugar, Tabata, os Correios não é uma empresa dependente do Tesouro Nacional. Por isso, o financiamento
funcionamento dos Correios não sai do orçamento do Estado. Em segundo lugar, mesmo se o Estado resolvesse investir nos Correios através do Tesouro, o orçamento federal ele se divide em dois. Tem o orçamento para as despesas correntes, onde está lá a saúde, a educação, e o orçamento de capital, onde estariam os investimentos das estatais. O orçamento de capital, pela regra de ouro, ele pode ser feito por dívida, e despesa corrente não. Então, mesmo se o Estado financiasse os Correios, esse valor não concorreria com saúde e com educação. Mas o mais ridículo disso tudo é essa comparação aqui que vocês estão vendo que o ministro das Comunicações fez, dizendo que os Correios eles lucraram 1,5 bi em 2020 e precisariam de investimento de 2,5 bi. Então, por isso, os Correios não poderiam continuar sendo uma empresa estatal. Gente, por essa lógica, uma empresa gigante como os Correios teria que financiar o seu investimento ou com lucro retido ou com capital de giro. Nem o brechó da esquina da minha casa faz isso. As empresas financiam o investimento, ou seja, aquilo que não é despesa corrente, com crédito. Aliás, uma empresa que lucra 1,5 bi não teria absolutamente nenhum problema em conseguir crédito para financiar 2,5 bi. Além disso, tem uma coisa aí chamada BNDES que serve, pasmem, exatamente para isso. Por fim, essa suposição de que não existe esse elemento crédito, né? Isso é tipo a pré-história da economia. Até o Marx, se vocês vão ver, quem está acompanhando o minicurso, lá no século XIX já falou sobre isso. Mas essa suposição, então, pressupõe, olha o absurdo, que alguma empresa privada que vai ganhar a licitação tem, sei lá, embaixo do colchão 2,5 bi, certo? Não. De onde a empresa privada vai... É aniversário do Big! E é claro que tem Big ofertas para todo mundo! Compre no site, não é? Vai tirar esse recurso para poder investir os 2,5 bi? Sim, do banco. Então por que diabos os Correios também não fazem isso? Então o problema aqui, definitivamente, não é técnico, é político. A pandemia fez acelerar muito as compras pela internet e, obviamente, quem controla as entregas detém uma parcela maior da mais-valia produzida que é distribuída pelo capital de comércio. Notícia número 2. A notícia é que os acionistas da Petrobras estão bem contentes porque eles não só vão receber muito, né, vai ser em torno de 31 bilhões distribuídos, mas vão receber antecipado. Oba! E não para por aí. O gerente ficou maluco e disse que em 2022 a empresa vai consolidar uma nova fórmula de remuneração que vai fazer subir a média de dividendos distribuídos. E não para por aí. Além da desvalorização cambial, que ajudou muito na redução da dívida e também no aumento do preço internacional do petróleo, a Petrobras teve a cara de pau de dizer que parte expressiva desse lucro bastante intenso veio da margem de lucro justamente nos combustíveis, ou seja, veio do fato dela estar vendendo combustível caro, porque está operando uma política idiota de preço, o preço de paridade de preço de importação. A gente tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar linkado aqui, é bom que vocês assistam. E, enfim, não tem muito a dizer sobre essa notícia, não. Talvez tenha aqui um elemento síntese, que é enquanto a sociedade brasileira está amargando aí numa grave crise, né, a renda das pessoas já está baixa, né, as que têm renda, porque o desemprego está super elevado, tem mais um problema que empobrece ainda mais a população, que é causado, em grande medida, justamente pela mesma política que favorece os acionistas, que é a inflação pelo preço elevado dos combustíveis. Então, mesmo que os mais pobres não tenham carro, por exemplo, ou que eventualmente as tarifas de transporte público ainda não subiram, ou subiram pouco, ou vão subir, a gente sente o impacto do aumento do preço dos combustíveis nas outras coisas, ou seja, de forma indireta. Tipo, as mercadorias que a gente compra, várias delas, a gente nem sabe, mas tem petróleo na composição. E as que não têm, né, a totalidade quase das mercadorias, elas foram transportadas para poder chegar de onde elas foram fabricadas até o lugar onde elas foram vendidas. E o aumento do custo da gasolina ou o aumento do custo do diesel, ele vai ser repassado